الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, antes de a gente começar com a aula de hoje, inshallah ta'ala, que será sobre três profetas, Elias, Eliasa e Dal-Kifl. Nomeadamente em português, quem? Profeta Elias, Eliseu e Dal-Kifl. Esses são profetas que nós vamos falar sobre eles hoje. Mas nós queríamos parabenizar a nossa irmã Sara, que tanta saudade deixou conosco aqui durante muito tempo sem participar das aulas devido à situação dela de saúde, mas como está melhor e a gente fica satisfeito por isso. Embora aqui não fizemos o que nós teríamos feito, talvez, de visitá-la, né? É porque eu não conheço onde mora. Mas, inshallah, ta'ala, prometo que não só ela, qualquer um de nós que ficar doente, a gente tem que ter esse tipo de procedimento. Procurar visitar a pessoa para a gente dar consolos que ela merece, porque afinal de contas nós somos muito pouco aqui no Brasil, né? Se a gente não se visita, se a gente não mantém aquele vínculo de irmandade, então às vezes pode ser que alguém se sinta abandonada ou abandonado e com isso venha enfraquecer na sua parte religiosa. Então, quando já tem um grupo que visita, que se preocupa com ela e ainda procura saber da situação dela, então sempre ela se sente fortalecido ou fortalecida. Então, eu reconheço que não terá feito isso ou não fiz isso, mas não foi por uma má intenção, mas sempre tive uma boa impressão e fiz doar, não só para ela, como também para todos os muçulmanos na face da terra. Não esqueço ninguém nas minhas súplicas. Posso não mencionar nomes, mas pelo menos incluo na lista geral daquelas pessoas que passam por dificuldades. Então, seja bem-vinda, irmã, e da próxima, inshallah ta'ala, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode para que você se sinta bem aquilo que mora nos nossos corações, não só você, como também todos os muçulmanos que passarem por isso. Então, para começarmos as aulas, caros irmãos, o profeta Eliseu, o profeta Elias, Eliseu e Eliasa são profetas que viveram tempos aproximados. E quando você pega neste livro, que é o livro de Ibn Kathir, Ibn Kathir é um historiador, o melhor historiador de todos os tempos na história do Islã. Ele tem um livro chamado Al-Bidayat wal-Nihaya. Al-Bidayat wal-Nihaya quer dizer que o começo e o final. Neste livro, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, falou das histórias de diferentes épocas, começando com a criação do céu até o último profeta, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda falou de Tamin, e falou até o tempo em que ele viveu. Então é uma história que engloba quase um pouco de tudo, até depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, é uma história que pode se chamar, ou um livro que pode se chamar de enciclopédia da história do Islã, o livro Bidayat wal-Nihaya. Onde quero chegar é que Ibn Kathir, quando falou, ou quando ele fez a sequência dos profetas, o profeta Dal-Kifl, esse Dal-Kifl, ele colocou depois da história do profeta Jó, que é Ayub alayhi salatu wassalam. Porque o profeta Jó
melhor dizendo, porque muitos historiadores muçulmanos, e ainda que não são muçulmanos, estão de opinião que o Dhul-Kifli é filho do profeta Jó. Por isso, logo quando ele mencionou a história do Jó, veio mencionar logo a história do Dhul-Kifli. E se nós seguíssemos a mesma programação, o mesmo currículo que seguiu Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, então a gente teria falado isso já faz muito tempo. Mas por que nós não falamos isso há muito tempo? Porque eu fui ver que Dhul-Kifli, embora muita gente, muitos historiadores tenham falado que ele é um dos filhos de Jó, mas fui descobrir que ele é um profeta que veio assumir a profecia depois de Eliseu, que é Elias, conforme vamos ouvir agora, daqui em diante. Vamos começar a falar do profeta Elias, que é o profeta Elias. O profeta Elias é um dos profetas que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para o povo judeu. Nós dissemos que o povo judeu é um povo em que recebeu muitos profetas e mensageiros. Mencionamos muitos deles, como por exemplo Moisés, Arão, Josué, Ezequiel, Samuel, enfim. Então, e alguns ainda temos, vamos mencionar, porque depois desses três profetas, vamos falar ainda do Zacarias e do João Batista, que são também profetas que foram enviados para o povo judaico. E ainda o último profeta do povo judaico, que foi o profeta Jesus. E aí é que vamos falar já do profeta Muhammad. Mas eu não vou falar do profeta Muhammad, porque o profeta Muhammad, cada um de nós vai ter que procurar a história dele, porque é o profeta que a gente segue. Então temos que conhecer a história dele. Se eu for a falar a história dele, é muito longa. Como também os outros profetas são longas, mas eu não vou falar para me deixar aqui como pesquisadores para procurar saber sobre a vida do profeta. Apenas vou levar na ponta da caneta a história dele. Ponta da caneta como? Vou falar um pouco do nascimento, antes do nascimento, depois da profecia, e não vou entrar em detalhes. Porque se a gente entrar em detalhes, jamais sairemos, o ano todo pode acabar sem que a gente consiga concluir a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmã Sara, por que você não puxa a cadeira para sentar? Não, tranquilo, Cher, tá tranquilo. Precisa não, Miguel. Não, faz essa caridade. Misericórdia. Ou aqui não pode, ela pode sentar aqui, você continua sentada. Então, houve um tempo em que as terras palestinas, ou melhor dizendo, aquela região toda, que é considerada como a região do Sham, Palestina, Líbano, Síria, não sei como, aquilo todo era um único território nos tempos. E eram governados por um único governante. Mas sempre a história nos indica que, passado tempos, a tendência foi de se dividir em territórios diferentes, como também aconteceu em muitos lugares. Há pouco tempo, a União Soviética era uma única, como se fosse uma única nação dividida em estados, não é? Mas eles mais tarde decidiram e dividiram em vários países. E cada país hoje se sente um país independente, autônomo do outro país. Então, isso não foi diferente daquela região. Aquela região era uma única, como se fosse um único território. Chegou um tempo, por causa das tribulações e oscilações que o povo judaico passou, devido às guerras, devido à matança que eles
aquilo fizeram aos profetas, como nós falamos. Então, até que chegou um tempo, se dividiu aquela parte em duas partes. Uma parte era chamada Urshulim e outra parte era chamada Budia, ou Budia, sim. Então, quando surgiu a parte budaica, que é a segunda parte da Palestina, lá eles adoravam um ídolo grande chamado Ba'la. Então, dizem que o governante, ou o imperador da parte da segunda parte, além do Urshulim, que é do Budia, ele se casou com uma senhora e que essa senhora, o seu povo, é que adorava esse tal ídolo chamado Ba'la. Então, uma das coisas que a mulher condicionou, a mulher daquele governante, disse que não, eu não vou aceitar viver assim, muito longe da adoração que o meu povo faz. Então eu quero que você traga aquele ídolo para essas terras, ou este país, para que a gente tome ele como o nosso Deus. Então o governante aceitou. E ainda alguns historiadores dizem que Ba'la não era o nome do ídolo, mas sim Ba'la era o nome daquela senhora que se casou com aquele governante. Mas seja como for, a região que foi enviado o profeta Elias foi na região oeste do Damasco, atualmente. Uma região chamada Ba'labaki. Foi conhecida esta região como Ba'labaki, derivado este nome àquele ídolo que nós falamos que era chamado Ba'la. Então a cidade foi chamada Ba'labaki. Foi lá onde foi enviado o profeta Elias para poder chamar o seu povo para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Para isso, caros irmãos, vamos abrir o surata número 37. 37. Vamos passar um Corão aí? Sim. 37, que é Surah de Safat. Abriram todos? 37. Como se chama? Enfileirados, né? Isso. Hã? Safat, sim, enfileirados. Abra este versículo. Abra o versículo número 124. E começa a ler. Quem vai ler? Quem? Quer ler? Pode ler. Vê que ele disse ao seu povo: não temeis a Deus? Começou que número de versículo 123 então. E também Elias foi um dos mensageiros. E também Elias foi um dos mensageiros. Um dos mensageiros enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Vê que ele disse ao seu povo: não temeis a Deus? Invocais Baal e abandonais o melhor dos criadores. Invocai, quer dizer, adoram o Ba'la e deixam de adorar Allah, o melhor dos criadores. Adoram esse ídolo, o ídolo que não beneficia e nem prejudica a ninguém. Então, ao invés de vocês adorarem esse ídolo, o Ba'la, adorem Allah subhanahu wa ta'ala, adorem o Criador do céu, adorem o Criador da terra, adorem o Criador do universo. Essa é que é a adoração
certa. Pode continuar. Deus, nosso Senhor e Senhor dos vossos antepassados, e o desmentiram, porém, sem dúvida que comparecerão para o castigo. Salvo os servos e pode parar aí até coisa. Pode parar até aí primeiro. Então, o povo dele também desmentiu, assim como aconteceu com outros povos para com outros profetas. Não há nenhum profeta que teve facilidade na sua divulgação, além do profeta que se recorda. Profeta que teve tanta facilidade para chamar seu povo. Foi engolido pela baleia? Não. Ele fugiu do seu povo. Não, mas ele foi para um povo que o povo aceitou. Ele voltou para o seu povo. Basta dizer que aceitou. Mas antes de ele ser engolido pela baleia, o seu povo foi fácil. Não. Então não é Jonas, então. Outro profeta. Que profeta teve facilidade na sua divulgação? Nós falamos até que falava 70 idiomas. Davi. Não é Davi. Salomão. Não é Salomão. Salomão, como bem teve facilidade? Se ele estava com gênios que tentaram sempre conspirar contra o Salomão. Só que o poder é que era muito grande. Caros irmãos, falamos do profeta Idris. Que é Enoque. Eu ia falar. Ia falar. Eu ia falar. Ia falar. Quando que ia falar? Você não esperou? Então, o profeta Enoque, nós dissemos que ele até aquilo conseguiu fazer a sua divulgação e abrangiu todo o povo, até que Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que chama, disse que a ele não passava nenhum dia sem que ele ganhasse a recompensa de todo o seu povo. E quando já quis morrer, Allah subhanahu wa ta'ala honrou e foi morrer no quarto céu. Não se lembra, não. Infelizmente, foi com o tempo, toda essa história foi com o tempo. Ok, mas seja como for, o Elias não teve facilidade. Então desmentiram e conspiraram para matá-lo. Quando o governador sentiu-se ameaçado com a divulgação dele, então foi aí que começou a perseguir o profeta Elias para matar. O Elias teve que sair na escorreria. Só uma das pessoas que havia aceito a divulgação dele é o seu primo, que era o filho do seu tio paterno, que é Eliseu. Estão vendo por que estamos a falar do Elias e Eliseu? Porque foram contemporâneos, não primo. Ele tinha muitos primos, mas ninguém aceitou, só Eliseu. Então fugiram juntos. Fugiram juntos e foram se esconder numa das caves ao redor daquele país, onde eles permaneceram durante 10 anos escondidos. Assim como o Bin Laden foi perseguido depois de 10 anos, que ele foi encontrado morto, né? E alegaram que foi morto, depois não se jogaram, depois veio outra. É uma coisa que não tem cabimento. Mas seja como for, Elias e Eliseu se esconderam na cave durante muito tempo. Elias, por que se escondeu? Era perseguido, procurado. O Eliseu, porque foi a pessoa que mais lhe ajudou para a divulgação do Islã, ou da propagação da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Até quando já o governante faleceu, ressurgiu ou surgiu novamente Elias e quem? Eliseu. Compareceram novamente. Tiveram a notícia do falecimento do governante. Então voltaram para a cidade e logo o Elias e Eliseu foram até no palácio daquele governante e falaram: olha, governante, nós estamos aqui para te convidar a aderir à religião de Allah subhanahu wa ta'ala.
Saiba que neste lugar onde você está agora, já houve alguém que sentou neste lugar, nesse trono, que já governou assim como você está governando. E nós convidamos a ele para abraçar o Islã, para aderir à religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele rejeitou e morreu desgraçado. Está sujeito ao inferno. Como se não bastasse, ele proibiu e impediu todo o seu povo a seguir a religião de Allah. E todo o pecado dele também será acrescentado nos seus pecados. Então eu vim aqui para te convidar a entrar na religião de Allah subhanahu wa ta'ala, aderir à religião de Allah subhanahu wa ta'ala, para que não venha acontecer com aquilo que aconteceu com o primeiro governante que esteve neste lugar. Aquele governante escutou as palavras de Elias com muita atenção, prestou atenção e ainda lhe tocaram o coração. E ele submeteu-se às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Tornou-se muçulmano. Seguiu ao Elias. E ainda o seu povo todo também seguiu a ele. Naquele tempo era muito comum se um governador, ou um governante, ou então um imperador seguisse uma certa seita, o seu povo também seguia a seita. Foi assim que o cristianismo também se espalhou no mundo, através dos imperadores do bizantino e pérsicos que se tornaram cristãos e os seus povos automaticamente também começaram a seguir seus governantes. Então seguiram ao Elias e ao Eliseu. Só que um grupo deles, um grupo daquele povo, a cerca de 10.000, rejeitou abraçar o Islã, seguir a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi quando aquele governante mandou aniquilar todo mundo, mandou matar todo mundo. Aqueles 10.000 que não haviam aceito o convite do profeta Elias. Matou toda a gente e só ficou um povo temente, crente em Deus, que aquele povo que seguiu juntamente com o seu governante o convite do profeta Elias. Até que quando Elias faleceu. Aqui tem uma nota muito importante, caros irmãos, que eu gostaria de sublinhar para deixar claro. Vocês podem ouvir um dia alguém, um chefe falando, ou uma escritura islâmica histórica que conta a história do Islã, falando que existem 4 profetas que estão vivos. Primeiro é o profeta Enoque, segundo é o profeta, e desses 4, 2 estão no céu e 2 estão na terra. Os que estão no céu é Enoque e Jesus, e os que estão na terra é Elias e Al-Khidri. Al-Khidri. Recordam que nós falamos da história de Al-Khidri, que até traduzimos que literalmente podemos traduzir por esmeraldo. Aquele que chegasse a algum lugar acampado, se fosse um lugar seco, ficava verde. Aquele que esteve com Moisés. Então eles dizem que esse é um dos profetas que está vivo aqui na terra. E muitas histórias dizem que ambos que Elias e Al-Khidri se encontram todos os meses do Ramadã na Palestina, na mesquita sagrada de Palestina. E se encontram também no Hajj, uma vez no Arafat, quando é o Hajj. E ambos vão beber a água de Zamzam. E quando eles bebem a água de Zamzam, bebem uma vez para aguentar todo o ano, até o ano seguinte. Essas todas as histórias são forjadas, não existem. Tudo isso é mentira.
Mas é bonito. É uma pura mentira. Primeiro, por que é mentira? Nós dissemos que quando o anjo levou o profeta Enoque para o céu, o que aconteceu lá? Morreu lá, porque encontrou-se lá com aquilo como se chama, com o anjo da morte, e o anjo que carregava Enoque perguntou: quem é essa pessoa que está à sua trás? Disse que esse é o profeta Enoque. Disse: olha, subhanallah, eu estava aquilo que eu estava sem saber o que fazer, porque Allah subhanahu wa ta'ala mandou-me tirar a alma do Enoque no quarto céu, e ele está na terra. Como que eu faria para que eu tirasse a vida dele? Então significa que o Enoque está morto. O Jesus está vivo, ninguém duvida, ascendeu ao céu. Mas vamos para estes dois profetas que ficaram. Aqui ficou Al-Khidri e Elias. Elias. Estamos falando de Elias aí. Então, tanto para Al-Khidri ou Elias, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ aquilo. Não fizemos para o homem aquilo, eternidade. Quer dizer que não há nenhum homem que vai viver eternamente. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda a alma terá que aprovar o sabor da morte. Então, Al-Khidri faleceu, como também Elias faleceu. E ainda tem uma outra versão, um hadith narrado por Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que era um empregado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: uma vez saímos numa das viagens. Queria perguntar alguma coisa? Eu queria mesmo. Não quero mais. Tá. Disse que saíram juntamente com o profeta numa viagem. Até quando chegaram numa cidade onde eles ficaram lá, então ele começou a ouvir uma voz. Todos começaram, o grupo começaram a ouvir uma voz, a dizer: oh Allah, faz-me com que eu seja da nação de Muhammad. Allahumma ja'alni min ummat Muhammad. Al-ummat marhuma wa maghfura wal mutab ou mutab. Quer dizer, oh Allah, me faz eu pertencer à nação do profeta Muhammad, porque é uma nação de bênção, abençoada, é uma nação perdoada, é uma nação privilegiada. E eu quero que faça parte desta nação. Então, quando Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, foi atrás daquelas vozes, encontrou um homem que tinha a cerca de 80 metros de altura e perguntou: Mada anta, quem és tu? Disse: Anas bin Malik, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sou Anas bin Malik, empregado do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse: que pá, vai dar meu salam ao profeta e diz que eu sou o irmão dele, que é Elias, e fala para ele que eu passo todo ano sem comer, só como num único dia, e esse é o meu dia de eu comer. Então gostaria de eu convidar o profeta sallallahu alaihi wasallam para virmos comer, para vir fazer companhia na minha refeição do ano, porque ele só come uma vez ao ano. Foi quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi ao encontro do Elias. Foi lá, conversaram, não sei o que, trocaram palavras, não sei o que, e no fim, quando falou já que é o dia da refeição dele durante o ano, para fazer companhia, então Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma mesa servida do céu, que lá havia pão, havia uvas, havia tâmara, havia aquilo, tipo de comida, e eles comeram ali, e ainda também Anas aproveitou comer. E depois ele disse, perguntou se costuma se encontrar com Al-Khidri. Ele disse que a gente se encontra uma vez ao ano, assim como vem narrado este hadith. Este também hadith é
um hadith, são ditos forjados. É mentira. Não existe isso. Por que é mentira? Por várias razões. Porque nós dissemos o homem mais alto da terra, quem foi? Adão tinha quantos metros? Cerca de 30 metros. E o